teatro em Pernambuco, apesar da adversidade, conta com grandes talentos. Eu estou com uma valorosa, uma grande atriz, premiada atriz, a Hilda Torres. Bom dia, Hilda Torres. Bom dia, querido. Obrigada pela oportunidade de estar aqui. Obrigada ao programa e a toda a equipe. Você se destacou interpretando a Soledad na peça do mesmo nome, né? Eu queria que primeiro você contasse para as pessoas quem foi Soledad. Bom dia também a todas as pessoas que estão conosco nesse momento. E Soledad Barrete Viedma, né? Ela foi tão grande para a época, que tão militante, tão guerreira, tão brava, que ela se torna Soledad e não mais foi, porque a gente traz essa mulher 43 anos após sua morte, a história dela para o teatro, né, para o palco, para poder contar a história de vida e de luta dessa mulher, que nasceu no Paraguai, vem de uma família, né, de luta também, e vai para o Uruguai, e lá ela sofre um atentado na juventude, né, por ter negado gritar "Viva Hitler", porque ela foi sequestrada por um grupo neonazista, e por ela ter se negado, ela teve as coxas marcadas com uma navalha, a suástica, né? E isso marcou para toda a vida dela, né? Uma jovem, 17 anos, não poder mais usar sequer uma roupa, um vestido que pudesse mostrar as pernas. Enfim, e daí ela decide seguir a história de militância dela. Então, ela vem de uma história da família, de luta, mas ela decide seguir a luta dela. E que continuaria, claro, né, a força de sua família. Daí ela vai para Cuba, né, estuda, né, mas depois vai para Cuba, e lá ela vai treinar para a luta armada. Mas lá ela conhece um brasileiro, José Maria Ferreira de Araújo, e tem uma filha, Mia Sandy Barrete, que faz parte do projeto, né? Ela tem uma música dela gravada no espetáculo e responde pela arte do espetáculo. Então, Soledad é uma mulher que, naquele tempo, ou seja, a gente está falando de 43 anos atrás, estava na luta junto com companheiras e companheiros, sonhando com um mundo melhor. E a gente traz para esse período atual em que a gente está vivendo uma crise moral, ideológica, e trazer a história dessa mulher, que também neste momento a gente está no auge da luta do feminismo, do empoderamento da mulher, quer dizer, claro, é reforçar, trazendo, através da memória dela, a força da continuidade da luta. E isso através da arte. Porque a arte, para nós, para o nosso grupo, a Cria do Palco, e para os artistas, a gente sabe que a arte é o espaço de transformação. A arte é o espaço onde a vida pode ser reinventada. É a nossa revolução. Como foi a recepção da peça pelo público? Então, foi muito gratificante. Muito gratificante. Por quê? Porque os ex-prisioneiros políticos e prisioneiras, eles se emocionaram muito, porque diziam assim, é muito forte a gente ver, né, perceber quando uma outra geração está resgatando uma memória que nós, hoje, né, que estamos envelhecendo, estamos ainda na luta para que essa memória não seja apagada, esquecida. E para o que tem que se ser feito ainda, né, em termos assim, ainda de justiça, né, ainda considerando esse período, e para também trazer essa história para os jovens, né? E aí, de repente, eles sempre disseram isso, gratidão, estamos extremamente emocionados por conta que vocês estão fazendo isso. Então, pelos ex-prisioneiros políticos, foi muita emoção. E também sem falar que era um momento que eles se reencontravam com a sua própria história, né? Porque a partir do momento que você vê uma companheira que viveu a mesma coisa que você viveu, você se identifica, né? Você se sente representado ali, presente, como eles dizem, né? E para o público que não conhecia a história, e foi um impacto muito grande, sim. É um impacto muito grande, mas também eles agradecem muito. A gente vê a juventude emocionada e falando, né? Como é forte ver uma mulher
A história de uma mulher que, naquele tempo, já desbravava o mundo para dizer que a pátria não era um só lugar, para dizer que, por mais que a vida dela fosse sacrificada, mas ela estaria deixando a sua contribuição para um mundo melhor. Inclusive, é muito estranho hoje o que a gente vê nesse país, porque hoje os caras aí que estão no poder, eles fazem a propaganda institucional e no finalzinho eles, o ator, o que faz a locução, declama Brasil, ordem e progresso, enquanto os caras estão roubando bilhões e bilhões da saúde, da educação, da segurança pública, quer dizer, ladrão falando em ordem e progresso. Ordem se eles estivessem na cadeia, todos eles. Mas a história da Soledad também, ela se confunde também com a história do povo brasileiro, quando ela é vítima de uma traição do próprio companheiro, né? Um dos homens que mais mal fez a história contemporânea desse país, que é o Cabo Anselmo, né? Exatamente. Ela estava, né, segundo depoimentos, grávida dele e foi entregue junto com outros companheiros da VPR, que é a Vanguarda Popular Revolucionária. E na realidade, o Cabo Anselmo, ele não só entregou Soledad e esses 5 companheiros, né, porque foram 6 ao total que foram mortos no episódio conhecido como Massacre da Chácara São Bento, mas ele entregou aproximadamente 200 militantes. E não eram 200 militantes distantes dele, eram pessoas que estavam ao redor, que o consideravam como amigo. Então, quer dizer, é muito forte a traição de uma amizade, é muito forte a traição de um ideal. E está aí, o Cabo Anselmo hoje, muitas pessoas ainda não conhecem, mas para Soledad... Né? Exatamente. Vivo e dá cobra para dar entrevista. E exatamente. Estava tentando ser anistiado, mas foi negado. Né? Que resultado positivo isso, né? Porque quem é que imagina ele ser, né, anistiado? Agora, é bom ressaltar que essas 6 pessoas assassinadas na chamada Chácara São Bento, na verdade, elas já foram levadas mortas para este local e, como sempre fazia a ditadura, anunciava que houve troca de tiro, resistência. O que a polícia hoje faz aí, comumente aí nas favelas? Houve resistência, troca de tiro, então eles foram mortos pelas forças de segurança. Então é bom ressaltar isso, que isso hoje o que acontece nas favelas, na periferia das grandes cidades, é um vício vindo da ditadura militar. E aí, enfim, essas histórias que são contadas, e nós fizemos um projeto de pesquisa, né? Teve um processo de pesquisa para a gente chegar à dramaturgia do espetáculo, e na entrevista com esses prisioneiros políticos, a gente vai identificando isso. Essas pessoas que a gente está falando hoje eram jovens de uma época que lutavam por direitos para a sociedade, não era direito pessoal. Em sua maioria, com 16, 17 anos, eram mortos, eram torturados e mortos, desaparecidos, sequer com o direito de viver o luto cultural que nós temos, que é um enterro, né? E aí o que acontece? Muitos aconteciam isso porque tinham ido panfletar, fazia parte de um dia de panfletagem, já era perseguido. Ou pensavam diferente, né? Pensavam diferente, exatamente, o exercício da democracia e do respeito, mas uma juventude que vinha com sonho e esperança de melhorar o país. Inclusive aquelas pessoas que estavam torturando, porque está todo mundo dentro de uma terra só. É o país, é o Brasil. Mas eles eram torturados e mortos, desaparecidos, numa situação extremamente violenta, desumana, e que a partir do momento também que a gente resgata isso para o palco, através da arte, de forma poética, mas a gente fala um pouco dessa história que não é contada, né? Porque a história é sempre contada para a gente de maneira muito clássica. Mas onde há clássico, onde tem violência, não tem como o clássico estar próximo da violência. Então, é uma história muito violenta e cruel para o povo brasileiro, mas é uma história que aconteceu e precisa ser contada de fato. Então, assim, era muita crueldade, como a gente ainda vê hoje, as injustiças ainda. Por isso que eu entendo cada vez mais a frase, a luta continua. O seu trabalho
Você foi premiada, né, pela sua atuação como atriz nessa peça. Quais são os planos, os próximos passos com relação à sua carreira profissional? Então, agora a gente vai viajar, consolidar numa circulação internacional. Nós fomos aprovados pelo edital do Funcultura, Pernambuco, e vamos para o Paraguai, Uruguai e Cuba. Ou seja, a gente vai vir com a história dela através do palco, saindo da cidade onde ela foi assassinada. A gente sai daqui de Pernambuco e vai para Cuba, onde ela treinou e teve a filha, vai para o Uruguai, onde ela viveu na juventude esse trauma, mas foi daí que ela ergueu sua própria bandeira, e vai para o Paraguai, onde ela nasceu, ou seja, devolver a história dela viva através do palco, para esses 3 lugares que ela hoje representa cada vez mais, enfim, na história desses 3 países, uma grande liderança feminista. Hilda, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença. Você também fica aí à disposição, se quiser reiterar, colocar mais alguma coisa, e dizer que a luta desses brasileiros não é diferente da luta dos heróis da Revolução Pernambucana, da Guerra dos Malês na Bahia ou da Inconfidência Mineira. É muito difícil, ainda hoje, se contar e se falar em histórias como essa, mas é muito gratificante ter pessoas como você colocando essa realidade, essa história bem próxima da gente, mais longe dos compêndios, dos livros escolares. Muito obrigado pela sua presença e fique à vontade. Muito obrigada também pela oportunidade e vamos continuar, porque através do palco acreditamos que a vida ela pode ser repensada e reinventada. Vamos continuar porque acreditamos que através da arte a gente pode fazer revolução. E revolução é uma bandeira que a gente nunca vai desistir. Somos apenas uma geração aqui falando, Outras gerações passaram, outras virão. Mas a contribuição dessa geração e por nós, artistas da resistência, é dar continuidade à luta através da arte. Obrigada. Todos os dias, os metroviários de Pernambuco lutam contra a falta de segurança, de peças e equipamentos, falta de funcionários, além de alagamentos, sucateamento e constantes falhas nos trens. Tudo consequência da política de privatização do governo que prejudica o metrô para justificar a terceirização e entregar o transporte público nas mãos de empresários. Essa é a nossa luta por um metrô público de qualidade. Sindimetro PE, nossa luta é a sua luta. A tuberculose é uma doença causada por uma bactéria chamada bacilo da tuberculose, cujo nome científico é Mycobacterium tuberculosis. Bom, é uma doença transmissível, é uma doença infecciosa e que ataca principalmente os pulmões, mas que também pode atingir outros órgãos, como, por exemplo, o sistema nervoso, dando a chamada meningite tuberculosa, ou pode também atacar os ossos, a chamada tuberculose óssea. Bom, é uma doença bastante incidente, entre nós, apesar de todo o esforço que tem sido feito e daquilo que nós hoje podemos afirmar com toda certeza. Eu quero que todos os que estão nos assistindo gravem bem o seguinte: a tuberculose é curável. Ou seja, o paciente que adoece de tuberculose, se ele for convenientemente tratado, ele será curado. Bom, e quais são os sintomas da tuberculose? Pode ser o seguinte: quando a tuberculose é pulmonar, os sintomas são tosse com expectoração, perda de peso, dor nas costas. E uma coisa bem característica é a febre, que sempre aparece no período da tarde, chegando à noitinha. E as pessoas que estão doentes de tuberculose chamam bem a atenção porque realmente se mostram fragilizadas. Bom, como se faz o diagnóstico da tuberculose?
se faz de várias maneiras, principalmente o diagnóstico clínico, né? Quando o médico vai perceber que a pessoa está perdendo peso, está com essa febre à tarde, está com tosse, expectoração, está com dor nas costas. Mas é confirmado o diagnóstico através de radiografias e através também da pesquisa do bacilo diretamente no escarro, no catarro, né? Então, para que o tratamento seja feito, existe um protocolo do Ministério da Saúde que tem que ser feito a pesquisa do bacilo no catarro, no escarro. Bom, feito o diagnóstico, né, o tratamento se inicia e eu quero chamar mais uma vez a atenção. Olha, a tuberculose é curável. O tratamento hoje é simples, dura 6 meses, o paciente recebe os remédios no próprio centro de saúde e só, excepcionalmente, nos casos em que o paciente não toma o remédio diariamente, como está preconizado, ou então, quando se trata de uma pessoa, por exemplo, um alcoólatra, que não liga para o tratamento, esse tratamento pode não ter êxito. Então, parte-se para aquilo que nós chamamos o remédio de segunda linha, que é um tratamento mais demorado, certo? E que o paciente vai sofrer mais ainda, certo? Bom, eu queria chamar a atenção o seguinte, que hoje em dia o diagnóstico da tuberculose pode ser feito e o tratamento iniciado nos centros de saúde. Por exemplo, a unidade básica de saúde, a unidade de saúde da família, os centros de saúde e nos ambulatórios hospitalares. Portanto, não se pode mais hoje dizer, né, que a tuberculose não é curável, porque é curável e o tratamento pode ser obtido facilmente. O sindicato é a entidade de representação dos trabalhadores. O Sintrajuf-PE representa todos os trabalhadores do Poder Judiciário Federal em Pernambuco. Defender os interesses dos servidores e a sua valorização é o nosso principal objetivo. Ao lado das demais categorias profissionais, travamos a batalha em defesa dos nossos direitos. Ter um sindicato forte é essencial. Por isso, sindicalize-se. O Sintrajuf cresce e você se fortalece na luta. Sintrajuf-PE. Em defesa dos trabalhadores da Justiça Federal e contra o desmonte do serviço público. Sindicalize-se. Sindicato forte é você quem faz. Os trabalhadores metalúrgicos de Pernambuco não vão abrir mão de seus direitos. Nenhum direito a menos. Todos juntos na luta por melhores condições de vida, por dignidade e salários justos. Campanha Salarial 2017-2018. A crise do Brasil, a partir dessas reformas trabalhistas, afetou muito os metalúrgicos de forma geral. Eu acho que nós temos que organizar muito na base, discutir muito com os trabalhadores, fazer muita mobilização para que nós podemos preparar uma grande greve geral nesse país. Só assim nós vamos ter êxito. Em relação à nossa campanha salarial, a gente tem que estar um enfrentamento muito grande perante todos os trabalhores. Eu acho que nós temos que estar unidos de mãos dadas para que nós possamos atingir o nosso objetivo. Vai ser muita luta. Eu acho que os metalúrgicos estão firme e forte dessa luta. Vamos acreditar para que possa mudar esse país com a força dos metalúrgicos, porque é lá onde a gente sabe que tem uma base forte, onde move a economia do nosso estado, e nós temos que estar preparados para tudo isso. Metalúrgicos de Pernambuco, na luta contra as reformas de Temer. São medidas que prejudicam diretamente a toda a categoria. É uma medida que de fato, a gente está muito preocupado com essa situação, mas o que só vamos reverter vai ser na luta. Vai ser mostrar que a gente metalúrgico não vai concordar de nenhum momento com as teses que foi montada. Então isso precisa que os trabalhadores que estão hoje aqui em massa, aqui, para que a gente vá para a luta de fato, vá para a rua, tá certo? E não deixe de fato perder os direitos. É fazer as grandes mobilizações das empresas e mostrar que a gente vai ser diferente, que a gente não vai deixar que realmente o direito do trabalhador ele seja perdido. Todos os dias, os metroviários de Pernambuco lutam contra a falta de segurança, de peças e equipamentos,
falta de funcionários, além de alagamentos, sucateamento e constantes falhas nos trens. Tudo consequência da política de privatização do governo que prejudica o metrô para justificar a terceirização e entregar o transporte público nas mãos de empresários. Essa é a nossa luta por um metrô público de qualidade. Sindimetro PE, nossa luta é a sua luta. Olá, eu sou Marina Presbítero, professora do Recife e também da direção do Simpere. A gente sabe que começou agora a época de chuva e o transtorno, mais um ano, a toda a população da cidade. Enquanto a cidade está embaixo d'água, Geraldo Júlio está em cima do muro, porque não se posiciona com relação às escolas que estão desabando, botando em risco os alunos, os pais. É preciso que o prefeito se posicione com relação à situação dessas escolas. A grande maioria sofrendo infiltrações, alagamentos. Teve uma escola também, Mário Melo, que é ali em Campo Grande, a gente sabe que aquela área alaga completamente. Então é isso, é preciso que a prefeitura se posicione com relação à situação de estrutura física em que as escolas se encontram, a segurança dos alunos, a segurança dos professores. Um prefeito que não quer pagar o piso dos professores, porque ele já se declarou que o pagamento será de 0%, então ele não valoriza os profissionais, e ainda há essa questão da má estrutura das escolas. Então é preciso que a gente tenha uma educação pública, gratuita e de qualidade para os filhos dos trabalhadores. Escolas de qualidade na cidade do Recife. O Sindicato dos Urbanitários de Pernambuco alerta a sociedade sobre a nova tentativa de privatização da Compesa. Agora, o governo federal criou um novo programa de parceria de investimentos, o PPI, para substituir a parceria público-privada. Esse novo programa é simplesmente uma nova forma de privatização. Vale salientar que o setor de esgotamento sanitário, escandalosamente, foi doado para a famigerada Odebrecht Ambiental. Agora será a vez do abastecimento de água. A água é um bem público e não pode ser tratado como mercadoria. Precisamos preservar a nossa água. Precisamos preservar a Compesa como uma empresa pública. Urbanitários de Pernambuco na luta contra a privatização dos bens do povo brasileiro. Estou com Arnaldo Sucuma. É estudante, faz doutorado de serviço social aqui na Universidade Federal de Pernambuco. É de Guiné-Bissau. Bom dia, Arnaldo, tudo bem? Bom dia, Ivan. Bom dia a todos os nossos telespectadores. Eu queria que você conversasse conosco, falando um pouquinho sobre Guiné-Bissau, onde está situada, mais ou menos qual é a relação de Guiné com o Brasil. A Guiné-Bissau é um país que tem a língua oficial portuguesa, foi colônia de Portugal, fica situado na costa ocidental da África, com uma população pouco mais de 1,5 milhão de habitantes. É um país que, dentro do laço da amizade com o Brasil, já enviou vários estudantes, que se formaram aqui pelo Brasil em diversas universidades. Hoje vocês são um número muito grande de estudantes de Guiné-Bissau aqui em Pernambuco? Já foi grande, hoje reduziu, mas ainda tem um número considerável. Mais ou menos quantos? Assim? Já foi. Hoje você tem pouco mais de 15, em diversas instituições, mas já foi mais que isso. Como é que vocês veem um retorno dessa relação educacional entre Brasil e África? É que quando você termina o curso, de graduação, retorna para o país, vai trabalhar e depois terá possibilidade de se candidatar para fazer a pós-graduação, mestrado e doutorado. Eu, no meu caso, eu terminei a graduação em 2008 e, como retorno desta formação para o país, no quadro dessa cooperação, eu retornei em 2008 para trabalhar em Bissau, capacitando vários guineenses que não tiveram oportunidade de ter acesso à formação superior, eu e mais outros companheiros. Então, neste quadro, nós criamos uma associação chamada Associação Força Guiné,
pensar a Guiné pela positiva. E neste processo, nós entendemos de que, unindo as forças, poderemos dar a contribuição que sempre se esperou desta cooperação entre os dois países. E aí a gente começou a montar um plano de trabalho, pessoas formadas no Brasil, em diversas áreas, e começamos a processar conjunto de atividades na área de formação e de reforço de capacidades institucionais também. E a gente andou para todo o país, norte e sul, dando capacitação às associações juvenis, grupos comunitários, seja na área de agricultura, área de educação, tecnológica. Todo o saber que nós não tínhamos na associação, o que fazíamos? Recorríamos aos nossos parceiros do Brasil, às universidades, onde estudamos. Tanto é que esta associação possui um acordo de cooperação com a UFPE. Eu, no momento, estou como coordenador. E que este acordo de cooperação também foi extenso à Universidade Federal Rural de Pernambuco, e nós já tivemos grupos realmente que já foram a Bissau. E pernambucanos que foram a Bissau. Então, nesse trabalho, o NEAB foi muito importante. Eu sou membro do NEAB, junto com a professora Deise, o professor Bento e os demais outros professores que formam o NEAB. Nesse processo de capacitação que vínhamos realizando durante 2 anos, mas até hoje continuamos. Então, começamos e desenvolvemos várias atividades. Quando eu completei mais de 2 anos, retornei para o mestrado. Cumpri uma parte da missão, fiz mestrado em ciência política aqui na UFPE, e aí terminei mestrado, retornei para Bissau, trabalhando de novo, e depois fiz a seleção para o doutorado em serviço social. E, portanto, mas neste trabalho com o NEAB, com a UFPE, na gestão do professor Anísio, tivemos, sim, apoio, e na época que nós começamos a montar um dos 2 projetos, o primeiro, que esteve o professor José Bento Rosa da Silva, o professor Edilson também, ele esteve em Bissau, a professora Daniela Siqueira, que também estiveram juntos lá em Bissau, dando capacitação. Onde você vê uma maior relação entre a cultura africana de Guiné-Bissau e a cultura pernambucana? O que é que mais te lembra a África aqui em Pernambuco? Eu começaria com a parte cultural ligada à musicalidade. Né? O que é que te chama a atenção de música aqui? Por exemplo, quando eu vejo parte da dança do frevo, me lembra muito também das danças tradicionais lá na Guiné-Bissau, né? Que você pode observar em diversas danças das etnias tradicionais da Guiné-Bissau. Frevo. Exatamente. Tem capoeira, vocês têm lá? Capoeira também, eu identifico muitos, né, no campo da capoeira. E também, sem falar das relações humanas, parte da comida também, né? Munguzá, tem canjica, o milho, essa comida com base de milho, temos muito lá, muito mesmo. E no campo acadêmico, realmente, essa solidariedade acadêmica também entre os 2 países. E você acha que os pernambucanos são tão afetuosos com vocês como os africanos são com os brasileiros? Há uma receptividade, né, dos pernambucanos para conosco. Embora nós tivemos alguns relatos, né, das dificuldades de relações sociais e que apontam para uma certa discriminação, que é um problema sério. Mediocridade, medíocre, em todo canto do mundo, infelizmente, a gente encontra, né? E desculpe eu ter te interrompido, mas eu queria concluir aqui lembrando um verso de um grande compositor brasileiro chamado Ismael Silva. Quanto mais longe do circo, mais eu encontro o palhaço. Então, infelizmente, quem tem esse preconceito, tem essa dificuldade de relacionamento, está muito distante do circo para ser palhaço. Arnaldo, muito obrigado a você. Obrigado. Muito boa sorte. Obrigado. O coração do Brasil vive na África. Eu também amo o Brasil.